Agora, com o livro de matemática em mãos, vamos colocar na página 135. Página 135 para a gente fazer a correção das divisões. Isso mesmo, tá? Então, nós temos em número 1, resolva as divisões abaixo. Então, vocês já sabem que para a gente resolver a divisão, é necessário que eu saiba a multiplicação. E é necessário que eu faça a tabuada de multiplicação para achar o resultado da divisão. Eu tenho aqui 9 dividido por 3. Então, eu tenho 9 pirulitos e quero dividir esses 9 pirulitos por 3 crianças. Quantos pirulitos ficará cada criança? Vamos lembrar da tabuada de 3? Vamos lá? Olha só. Na tabuada de 3 de multiplicação, qual é o resultado que vai dar 9? Tem que dar o resultado 9, tá? Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Na tabuada de 3, eu vou contar de 3 em 3, né? 3 vezes 2, quanto que é 3 mais 3? 6. 3 vezes 3, quanto que é 6 mais 3? 9. Achei aqui o resultado 9. Se eu achei o resultado 9, eu vou colocar aqui o numeral 3. Então, eu vou colocar aqui o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9, 0. Certinho? Bom, depois nós temos aí 10 dividido por 2. 10 dividido por 2. Tabuada de multiplicação. Qual tabuada que é? Tabuada de 2. Na tabuada de 2... qual é o resultado que vai dar 10? Tem que dar 10 aqui. Qual que é? Vamos ver. É 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Eu tenho que achar o resultado 10. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Achei aqui o resultado 10. Se eu achei o resultado 10, eu vou colocar qual número aqui embaixo do 2? Eu vou colocar o numeral 5. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. 10 menos 10, 0. Tá fácil, não tá fácil? 12 dividido por 2. Então, eu vou lembrar de qual tabuada? Tabuada de 2. Então, eu vou continuar ela aqui, ó. Eu já achei até o resultado 10. Então, eu vou continuar aqui, ó. 2 vezes 6 é igual a 12. Então, eu já achei o resultado 12. Qual o número que eu vou colocar embaixo do 2? Vou colocar o 6. Então, 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Vamos agora aqui, 15 dividido por 2. 15 dividido por 2, tenho que saber a tabuada de 2 de multiplicação. Então, na tabuada aqui, eu fiz até 2 vezes 6, que deu 12. Então, vamos continuar fazendo 2 vezes 7, que vai dar 14. E 2 vezes 8, que vai dar 16. Professora, não tem aqui o resultado 15. Do 14 já vai para o 16. Como que a gente faz? Eu vou colocar um número mais próximo, que se aproxima de 15. Não pode passar de 15. Tem que ser menor que 15 ou 15 o resultado. Mas como aqui não tem o resultado 15, eu vou olhar qual que aproxima de 15. Qual que é? É o 14. Então, eu vou colocar aqui, ó, o numeral 7. 2 vezes 7 igual a 14. Então, eu coloco aqui o 7,
que vai dar 14. E eu tenho que fazer a subtração. Então, 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. Então, vocês viram que aqui sobrou resto, sobrou 1, né? Eu dividi aí, vamos supor, 15 balas para 2 pessoas, deu 7 para cada e sobrou uma balinha, certinho? Vamos agora para 13 dividido por 2. Vou olhar aqui na minha tabuada de 2 que eu fiz. Tem resultado 13? Não, não tem resultado 13. Então, eu vou olhar no número que aproxima. Qual que é o número que aproxima de 13? É o resultado 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 6. 2 vezes 6, que é 12. Vou colocar aqui 12. E vou diminuir aqui. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, aqui eu tinha 13 balinhas, distribuí em partes iguais para 2 pessoas. Tocou 6 balas para cada um e sobrou uma balinha. Beleza aí? Confere para ver se tá tudo ok. Número 2. Leia os estrofes do poema. Divisão. Basto tigre. Operação que tem arte e, por certo, a divisão, ela é que a parte e reparte com justiça e retidão. Dividendo o divisor, quociente, resto também. Mas se a conta exata for, direi que o resto não tem. Circule no poema os termos da divisão. Então, já está circulado e vocês só conferem aí no livro de vocês. Certinho? Página 136, letra B. Agora, resolva a divisão abaixo e escreva o nome dos seus termos. Então, na sentença, nós vamos fazer a continha e no cálculo a gente arma a continha e resolve ela, tá? Então, aqui na número 2 aí, está informando pra gente a letra B. Nós temos aí na sentença 35 dividido por 5. Então, 35 dividido por 5. E aqui no cálculo eu vou armar essa continha aqui, resolvendo ela. Tá, então eu tenho 35 brigadeiros e vou dividir por 5 pessoas, tá? Tabuada de quê? Tabuada de 5, tabuada de multiplicação. Então, vamos fazer a tabuada de 5 e eu tenho que achar qual o resultado? Eu tenho que achar o resultado 35. Professor, e se não tiver 35? Eu tenho que achar um resultado próximo de 35. Pode passar? Não, não pode passar, tá? Então, vamos lá? Tabuada de 5 é bem fácil, né? Que é de 5 em 5. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. Achei aqui o resultado 35, tá? Qual o número que eu vou colocar aqui embaixo do 5? Numeral 7. Por quê? Porque 5 vezes 7 dá 35. E aí eu vou diminuir. 5 menos 5, 0. 3 menos 3, 0, tá? Tá pedindo para eu colocar o nome dos termos. Então, aqui, ó, eu chamo de divisor, tá?
Aqui eu chamo de dividendo. Dividendo. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, Vou fazer uma setinha aqui pra cá, tá bom? E vou colocar aqui, ó, dividendo. Isso. Dividendo, tá? Depois eu tenho aqui o resultado 7, é o quociente, tá? Quociente. Depois eu tenho aqui o resto. Resto, que não sobrou nada. Esses são os termos da divisão. Na sua opinião, por que o autor descreve a divisão como uma operação que tem arte? Será que é porque ela parte, reparte e divide em partes iguais? Resposta pessoal, tá bom? Você vai escrever aí a sua opinião referente aí ao poema. Número 3. Vamos repartir igualmente? Há quantas flores aí? Eu tenho 8 flores aí, 4 em cada vaso. Então, vou colocar aqui só a resposta, tá? 8. Há quantos jarros? Quantos jarros eu tenho aí? 2 jarros. Quantas flores há para cada jarro? Em cada jarro há 4 flores. Escrevemos, qual é a divisão que nós escrevemos? Vamos pegar o total de flores, que é 8 flores, dividido por quantos jarros? Dividido por 2 jarros, que é igual a 4, tá? Então, representa assim. 8 dividido por 2 é igual a 4, tá? Tanto na linha aí de cima, como tá escrita a palavra dividido e a palavra igual, quanto embaixo você vai colocar desta forma. Letra B. Há quantos balões? No total aí deu 12 balões. 12 balões, tá? Há quantas crianças? Nós temos aí 4 crianças. 4 crianças. Quantos balões há para cada criança? Cada criança ficou com 3 balões. Escrevemos como que a gente escreve a divisão? O total de balão foi 12, dividido por 4 crianças, que é igual a 3 balões para cada criança. Tanto na linha de cima quanto na linha de baixo, você vai fazer essa continha aí. Fácil, não é fácil a divisão? Não tem nada de difícil, né? Agora, nós vamos dar uma pausa aí na divisão, tá? E vamos lá para a página 141. Vamos introduzir fração, tá? Então, a gente vai aprender o que é fração. Então, nós sabemos já que na divisão eu vou dividir em partes iguais, né, determinado objeto. Pode ser que sobra alguma coisa, pode ser que não sobra nada. Então, eu já sei que na divisão eu vou dividir em partes iguais. E na fração, eu também vou dividir em partes iguais de um objeto. Isso mesmo. Então, na fração, geralmente eu utilizo ali para dividir em partes iguais uma pizza, um bolo, uma omelete, um chocolate, tá? Então, eu tenho um todo e vou dividir em partes iguais, igual aqui a Maria. Então, aqui eu dividi a pizza no meio. Vamos imaginar então, né? Usar a nossa criatividade e imaginar aqui a pizza que está dividida no meio.
E essa parte aqui eu ainda vou comer, né? Sempre vai vir nos livros, gente, essa parte pintada aí da pizza, tá? Ou seja, um quadrado também, ele vai vir pintado, parte pintada e parte que não vai estar pintada. A parte pintada que eu ainda vou comer, no caso, vai ficar em cima, que é numeral 1 aqui, por quê? Porque tá aqui pintada aqui o numeral, só uma quantidade, só metade. E a parte embaixo que eu vou colocar aqui para escrever essa fração, no caso vai ser, eu vou contar todas as partes que eu dividi a pizza, ó, 1, 2, tá? Então aqui eu leio 1,5, tá? 1,5. Então esse 2 aqui significa meio de metade. E na fração, eu vou ler 1,5 aqui. Se ficar dividida em 3 partes, eu vou ler 1/3. Então, se ficar dividida assim, ó, assim, assim, tá? E eu pintar uma parte aqui da pizza aqui, ó. Então, essa parte pintada que eu ainda vou comer, né? Vou colocar em cima, numeral 1, e ela está dividida em 3 pedaços. Então, eu leio 1/3, tá? E a parte do numeral 4, que eu vou fazer nessa daqui, eu vou dividir essa daqui em 4 partes. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pintar 2 pedacinhos da pizza aqui, ó, que eu ainda vou comer. Esses 2 pedaços aqui eu vou colocar em cima. E o total de pedaços eu vou contar, eu vou colocar embaixo. Como que eu vou ler aqui? Eu vou ler 2/4. A partir do numeral 4, esse número que fica embaixo aqui, que é o total de partes dividida da pizza, eu vou ler de acordo com os números ordinais. Então, a partir do numeral 4, eu vou ler quarto. Se fosse o 5 aqui, eu leria quinto. Se fosse o 6, seria sexto, tá? O de cima é o número normal, numerador, que nós chamamos o de cima, tá bom? Numerador. Lembra de nuvem, tá? Quando eu falo nuvem, que está em cima, tá? Numerador. E o de baixo eu leio denominador, é o que está debaixo, tá? Debaixo, denominador. Certinho? Então, agora vamos para a pizza do José. Isso mesmo. Vamos dividir essa pizza aqui em 8 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Dividi a pizza em 8 pedaços, tá? E vou pintar aqui a quantidade que ainda resta para eu comer, que eu ainda vou comer, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pintei aqui 5. Então, eu vou colocar aqui em cima, no numerador, o numeral 5. E eu vou colocar no denominador embaixo a quantidade total de divisões que eu fiz, que o total foi 8. Como é que eu leio aqui essa fração? Em cima, número normal, 5. Embaixo, eu vou ler 8º. Por quê? Porque a partir do terceiro ali, né? A partir do quarto, quer dizer, porque terceiro eu falo terço, né? E o 2 no denominador, embaixo eu falo meio. Então, a partir do quarto, eu já falo em números ordinais. Eu só vou falar do quarto ao 10º, tá bom? A partir do 10º, eu já faço um outro tipo de leitura que nós vamos ver agorinha, tá?
Então aqui eu tenho uma pizza que eu ainda vou comer esses pedaços aqui, sempre vai vir pintado os pedaços da pizza, ou seja, também os pedaços de chocolate, do bolo, tá? Sempre vai vir pintado a parte do numerador. Numerador é o que fica em cima. Deixa eu escrever aqui, ó. Numerador. Então, lembra da nuvem, tá? Numerador, vamos lembrar da nuvem que fica em cima. E denominador é o que fica embaixo. Denominador. Certinho? Beleza, então? Então, aqui em cima, eu vou ler o numeral. Que numeral que tá aqui? 2. Que numeral é esse? 4. Eu coloco 2, 4 aqui? Não! Números ordinais. No número ordinal, ele é quarto. Então, eu tenho 2 quartos. 2 quartos. 2, porque eu comi 2 pedaços aqui, tá? Quartos, porque estava dividido em 4 partes, certinho? Bom, e aqui no 5 oitavo, ó, vou colocar 5 oitavo, beleza? Então a gente vai aprender ainda a ler as frações, tá? Então só para vocês terem aí uma noção de como que se lê uma fração. Beleza? Então, 1/2 aqui, 1/2, então eu não falo 1 segundo, eu falo 1/2. Se fosse 1 e o 3 embaixo, eu falaria 1/3, tá? Eu falaria 1/3. Agora, a partir do numeral 4, aí eu já leio lá os números ordinais, eu vou seguindo os números ordinais, quarto, quinto, sexto. Essa é a parte do denominador. Denominador é qual? O número que vem debaixo, debaixo. E o numerador? Numerador é o número que vem em cima. Numerador lembra da nuvem, lembra da nuvem. E o numerador sempre vai ser o número mesmo, número, assim como eu leio os numerais. Beleza, então? Bom, a professora vai mostrar para vocês aqui, né, continuando falando de fração, o material concreto para que vocês possam ver, né, como que é a divisão aí na fração. Bom, então, fração corresponde a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte ali vai corresponder a uma fração. Bom, então eu tenho aqui um todo. Um todo, eu tenho aqui o exemplo de uma maçã, tá vendo? Essa maçã tá inteirinha, não tá inteirinha? Agora eu quero transformar essa maçã, eu quero dividir essa maçã em partes iguais. Então vamos dividir? Então aqui eu tenho uma faca e vou cortar aqui no meio, ó. Cortei no meio. Cortei no meio? Então eu tinha um todo, né? E agora eu tenho o quê, ó? 2 partes. Não tenho 2 partes? Então aqui eu tenho o quê? 1/2, corresponde a 1/2, tá? Então uma parte aqui eu vou comer, né? Eu vou comer essa uma parte, tá? E vai sobrar a outra. Então eu tenho 1/2, certinho? Ah, mas tem mais gente. Vamos dividir para mais gente? Tem mais, chegou mais gente, vamos dividir para mais gente. Então vamos dividir aqui, ó. Dividir aqui em 4 pedaços, tá vendo, ó? Tenho 4 pedaços aqui. Como chegou mais uma pessoa, essa pessoa vai comer também. Então vai comer 2 pedaços. Não vai comer 2 pedaços? Se vai comer 2 pedaços,
né? Eu tenho quanto? Eu tenho aqui, ó, qual que é a quantidade que vai comer? 2. E qual que é o todo dessa maçã? A quantidade total de pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. Qual é a fração que eu faço aqui? A fração que eu faço é o quê? 2, porque eu vou comer, eu e a minha colega vai comer um pedaço, né? Vai comer 2. Então, eu tenho 2 quartos. O 2 vai ficar em cima, porque é numerador. Lembra? O 2 em cima, a parte que eu como é numerador. E o total de pedaços é denominador, o que fica embaixo. Então, 2 quartos. Certinho aqui? Bom, vou mostrar um outro exemplo também, tá? Utilizando um bolo. Olha só aqui o bolo da Esther, tá? Então, aqui eu tenho um todo. E eu fiz esse bolo e quero dividir este bolo. Isso mesmo. Vamos fazer a divisão desse bolo, né? Então, nós sabemos que para representar em partes iguais, eu vou utilizar a fração. Então, aqui eu tenho um todo, ele inteiro. Então, dividir aqui. Tá dividido em quantos pedaços? Ó, 1, 2, 3, 4. Tá dividido em 4 pedaços, né? Aí, aqui em casa tem 3 pessoas. 3 pessoas vão comer esses pedaços de bolo, ó. Então, uma pessoa vai comer esse, a outra pessoa vai comer esse e a outra pessoa vai comer esse. Sobrou esse daqui. As partes que comeu é a parte de cima, que vai ficar em cima. É o numerador. Lembra da nuvem lá em cima? Então, vai ficar 3 aí em cima. 3. 3 quanto? Qual que é o total de pedaços? Qual que é o todo aqui do bolo? Ó, 1, 2, 3, 4. O total é 4, né? Então, o que vai ficar embaixo é o 4. Como é que eu leio essa fração? 3 quarto. Então, 3 quarto. Beleza, então? Bom, agora nós vamos dar continuidade, então, à fração no próximo vídeo aí, para a gente poder fazer a leitura no livro, certinho?